Hoje nós vamos falar sobre qual a relação entre o excesso de redes sociais e o consumo de conteúdo adulto. Isso mesmo que você ouviu. E eu não vou falar esse nome, porque senão o algoritmo não distribui o nosso vídeo. E se você já tá fã aqui do nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like, ajude a gente a distribuir saúde integrativa. Se você está chegando agora, já faça sua inscrição e ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo no canal. E além de você saber a relação do consumo de redes sociais em excesso com o consumo de conteúdo adulto, você vai saber também porque esses consumos levam à depressão. Então vamos lá, fica até o final do vídeo, porque uma hora ou outra você vai precisar vigiar e reduzir o seu tempo nas redes sociais para você não chegar a esse ponto de ter a diminuição da sua felicidade, do seu prazer devido ao excesso de redes sociais, que é uma coisa que a maior parte das pessoas enfrenta hoje em dia. Então vamos lá. O que acontece quando uma pessoa consome conteúdo adulto? Essa pessoa ela vai liberar uma substância que é responsável pela sensação de prazer e pelo sistema de recompensa do corpo. Essa substância chama-se dopamina, é um neurotransmissor. Isso também acontece quando a pessoa está com o celular e está ali o tempo inteiro rolando o dedinho. A cada rolada de dedinho, a cada conteúdo pequenininho que a pessoa assiste, essa pessoa também libera uma quantidade de dopamina. Qual que é o problema da dopamina quando a pessoa fica ali horas rolando o dedinho nas redes sociais ou quando a pessoa está consumindo conteúdo adulto? O problema é que cada vez você vai liberando dopamina, e os receptores, o corpo, na tentativa de se autorregular, ele torna os receptores menos sensíveis, né? Então tem tanta dopamina ali que os receptores ficam menos sensíveis à dopamina. E além disso, o corpo ele vai parando de produzir dopamina. Ah, mas então a dopamina, não vai ter excesso de dopamina. Não, realmente não tem excesso de dopamina. Mas tudo que você faz que te causa pequenos prazeres, você libera a dopamina também. Então, você não para de liberar a dopamina só quando está consumindo redes sociais e conteúdo adulto, ou conteúdo adulto. Você também para de liberar a dopamina ao abraçar seu filho, ao beijar sua esposa, ao ter uma relação que não é uma relação tão picante quanto as relações que são explícitas no conteúdo adulto. Então você cada vez vai liberando menos dopamina no dia a dia. E com essa baixa de dopamina, junto com os receptores que estão ali pouco sensíveis à dopamina, vem a depressão, os sintomas depressivos. Esses sintomas depressivos, geralmente, quando eles estão associados também a outras doenças mentais. Isso pode levar a outras doenças mentais, como, por exemplo, no futuro, Parkinson, né, que é uma doença que está associada à redução da dopamina, e também, no futuro, isso pode levar à esquizofrenia para pessoas que já têm predisposição. Então, outros transtornos mentais podem vir dessa falta de dopamina e dessa dessensibilização desse receptor pouco sensível à dopamina. E como que a gente vai identificar isso no nosso paciente? Você vai perguntar para o seu paciente: você consome conteúdo adulto? Hoje, muitos homens consomem e muitas mulheres também.
Antigamente, o consumo desse material estava associado só ao sexo masculino e isso não é mais verdade. Hoje, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino consomem esse tipo de conteúdo. Então, você sempre pergunta para o seu paciente se esse paciente tem um relacionamento, se ele está satisfeito com esse relacionamento, se ele está feliz, e tenta ali puxar da boca desse paciente para saber se esse paciente faz o consumo desse conteúdo ou não. Se esse paciente fizer o consumo desse conteúdo, você tem que fazer ali um programa de desmame, de ajuda para que esse paciente deixe de consumir. E eu já digo para você, é muito difícil largar esse vício. Então, demanda força de vontade, porque o paciente ele acha que tem controle sobre o que ele está assistindo, ele acha que assiste porque ele gosta, e quando ele toma consciência, ele quer começar a parar, mas ele não para. Ele fala só mais uma vez, e aí ele demora a admitir que está viciado nesse conteúdo. A mesma coisa com nós adultos e o celular. Nós, às vezes, estamos ali e assiste um, assiste outro, e de repente passou meia hora. Então, muitos adultos, eles acabam deixando de dar assistência às suas crianças, deixando de nutrir o relacionamento, tanto o homem quanto a mulher vão deitar um do lado do outro, sem conversar, sem nutrir esse relacionamento, ambos com o celular ali, cada um com o seu celular, e isso vai dando aquela sensação de prazer, depois eles vão perdendo a sensação de prazer de estar um ao lado do outro. Então, isso também pode levar à fragilidade das relações aí entre a família, entre os membros da família. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso, a gente tem que ficar muito atento. E quando existe esse problema, qual que é um segundo problema? Quando a gente identifica que existe um excesso de dopamina e o corpo já está ali parando de liberar a dopamina e também os receptores já não estão tão sensíveis à dopamina assim. O que acontece? A gente tem nutrientes que a gente pode dar para esse corpo, para que esse corpo volte a produzir dopamina, e nós temos também outros meios de estimular outros neurotransmissores que dão a sensação de tranquilidade, que dão a sensação de paz, para que depois esse paciente venha a recuperar a sensação de prazer. E isso não é prescrito pela maioria dos médicos. Na verdade, a maioria dos médicos prescrevem antidepressivos e muitas vezes antipsicóticos. Posso exemplificar aqui a prescrição de um inibidor de recaptação de serotonina, que também tem outros efeitos colaterais. E aí é um efeito colateral em cima do outro, quando esse paciente, às vezes, ele vai tomar um inibidor de recaptação de serotonina e ele vai retirar esse medicamento depois que ele já está estável, ele faz uma crise de abstinência terrível e o médico acaba achando que não é a crise de abstinência do medicamento, mas é o retorno dos sintomas iniciais do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao utilizar essas medicações e a gente deve dar prioridade sempre para os tratamentos naturais e comportamentais. Bom, se você quiser saber mais sobre esse assunto, coloca aqui embaixo. Se você quiser saber mais sobre outro assunto da saúde integrativa, você coloque o assunto que você deseja, porque eu estou sempre fazendo vídeo com profundidade, com base científica e divulgando a saúde integrativa para que a gente possa levar mais saúde para o mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativando o sininho, você ativa as notificações e o algoritmo entende que esse conteúdo é importante para você e é relevante. E assim também indica o nosso conteúdo para outras pessoas, além de indicar para você todas as vezes que tem vídeo novo aqui no canal.